Então vamos lá, galerinha do barulho que adora se meter em várias aventuras, né? Vamos aqui sentar no nosso divã para interpretar aí os nossos sonhos ou as equações, as soluções das equações de Hartree-Fock, né? Então o que a gente viu? Quando a gente minimizou, tá? Usando um único determinante de Slater, né? Quando a gente minimizou a energia, o E0, a gente chegou numa equação de autovalores e autovetores para a linha e a gente sabe que a física é a mesma para os linhas e para os sem linhas, mas é uma equação de autovalores e autovetores. Ou seja, cada spin orbital tem uma energia associada εA. Se você pega os Ks com menor epsilon, você tem o estado fundamental e os restantes são os spins orbitais virtuais ou os spins orbitais partícula, tá? Bom, eu vou multiplicar agora a equação por Q a linha estrela e vou integrar em todo o espaço. Mas como a gente sabe que a física é a mesma, eu já não vou mais me importar mais se é linha ou se não é linha. Eu vou simplesmente esquecer desse maldito linha para não ficar carregando esse negócio e me confundir ainda mais. Tá? Então vou esquecer esse negócio. E aí, se eu multiplico, né, pela esquerda por QA estrela e integro no espaço inteiro, né, isso daqui vai me dar 1. E eu tenho que meu εA é QA estrela F QA. Esses caras aqui são os spins orbitais moleculares. Ok? A gente tem que o nosso operador de Fock é H de R1 mais o operador de Coulomb menos o operador de troca. Tá? Então, eu posso escrever o meu εA como sendo uma integral de QA estrela QA estrela H QA, mas aí eu tenho aqui, ó, o termo de Coulomb e eu tenho o termo de troca. Esse daqui é a energia do meu spin orbital QA. Aí você pode falar assim, ó, professor, eu coloquei um elétron em QA, certo? Vou colocar um elétron em QB, QC, QD, e eu vou pegar todos os de menor energia. Se eu somar a energia de todos os meus spins orbitais mais baixos, eu chego, portanto, na energia do estado fundamental? Não. Não chega. Você não chega. Peraí, eu não entendi, professor. Você está pegando aqui, ó. Você tem todos os seus spins orbitais. QA, QB, QC, blá, blá, blá. E isso aqui eu estou organizando por energia, tá? εA, εB, εC. Se eu estou pegando os de mais baixa energia e eu estou colocando aqui um elétron em cada uma dessa galera aqui, se eu somar isso daqui tudo, não vai me dar a energia do estado fundamental da molécula? Não! Por quê? Porque quando você inclui, quando você está fazendo esse cara daqui, o meu εA, eu estou fazendo uma soma de A diferente de B, né? Do que? Do meu termo de Coulomb. E do meu termo de troca. E aí, esse cara daqui, eu estou somando. Quando eu pego o εA, eu pego a interação, por exemplo, de Coulomb desse cara com esse. Quando eu pego o εB, eu estou pegando também a interação de Coulomb desse cara com esse. Ou seja, você está somando duas vezes as integrais da contribuição da interação de dois elétrons. Ah, então qual é a interpretação física da energia εA? Você perceba a diferença. Um spin orbital, a energia do spin orbital, se eu pegar a soma de todo mundo, não dá do estado fundamental, porque você está somando de novo a interação de dois elétrons. Então qual é a interpretação da energia desse spin orbital? A interpretação da energia do spin orbital é dada pelo chamado teorema de Koopmans. Eu não vou provar isso daqui, mas não é difícil da gente provar que se eu pego o potencial de ionização, ou seja, eu estou pegando, considerando que todo o meu alvo, o meu determinante de Slater, todos os outros spins orbitais se mantiveram exatamente iguais. Está congelado. Arranquei um elétron do orbital C. Então estou pegando aqui a energia calculada agora. Ao invés de pegar o E0 para N, estou pegando de N-1, onde está faltando o meu spin orbital em C. Tá bom? Menos a energia do estado fundamental que eu tenho para N partículas, incluindo o cara de C, eu vou ter exatamente menos εC. Tá?
O que significa isso? Que se eu pego lá a energia do meu spin orbital, εc, que está ocupado, certo? Ela vai ser negativa, porque se eu tenho um elétron ali do estado fundamental, ele está preso ali, então eu tenho uma energia negativa. Então qual é a energia necessária para eu retirar esse cara? É menos a energia desse spin orbital. Tá? Se eu fizer agora o E0, que tem para N, e eu que fizer o de colocando um elétron a mais, agora aqui, ó, N mais 1, calculando um ER, colocando um elétron a mais no spin orbital R, e eu tenho menos εr, eu tenho a afinidade eletrônica. Já está escrito ali. Qual é a ideia da afinidade eletrônica? É a energia que você tem para colocar um elétron a mais no seu sistema. Tá? Então aqui eu estou retirando um elétron. E aqui eu estou colocando um elétron. Tá? Se menos εr for maior que zero, por exemplo, né, significa que é mais proveitoso para esse cara estar com um elétron a mais do que estar com um número de elétrons igual. Tá? Ele fica mais estável com um elétron a mais. Pode parecer estranho, mas ele fica mais estável. Tá? Então essa é a interpretação das minhas soluções da equação de Hartree-Fock. Tá? A solução desse cara aqui, ou seja, obter os spins orbitais e obter a energia, a energia, na verdade, cada spin orbital está relacionado à energia para retirar um elétron dali ou para colocar um elétron a mais ali. Tá? Mas a gente ainda não resolveu o nosso problema. Eu só estou dando uma interpretação para a energia. A resolução da equação de Hartree-Fock veio apenas com Rotan, que pegou e transformou nas equações de Hartree-Fock-Rotan, que eu vou fazer apenas para um caso bem específico aqui, por uma questão de tempo e por uma questão de simplicidade, que é o caso do Hartree-Fock restrito. No caso do Hartree-Fock restrito, eu estou trabalhando com camada fechada, ou seja, eu sempre tenho um cara com spin up e um cara com spin down para o mesmo orbital espacial. Então, eu vou ter sempre uma situação assim para cada psi, tá? De forma que meu determinante de Slater do estado fundamental, eu vou ter o psi1, psi1 barra, psi2, psi2 barra, psi3, psi-n sobre 2, psi-n sobre 2 barra. Tá? Eu tenho exatamente o mesmo número de elétrons com spin up e com spin down. Tá? E aí, na semana anterior, a gente viu o quê? A gente viu que a gente consegue pegar algo que está em função dos spins orbitais, quando você tem camada fechada, e passar isso em função apenas dos orbitais espaciais. Tá? Então a gente já sabe fazer isso manipulando aquelas integrais. Eu não vou me preocupar aqui com isso de novo. Eu vou apenas partir desse cara aqui. Só que cuidado, esses orbitais aqui são orbitais moleculares. Que eu não sei a cara deles. Tá? Então lembra o que a gente fez lá na base mínima de H2? A gente pegou a base mínima de H2 e fez, né, um Linear Combination of Atomic Orbitals. Eu escrevi orbitais moleculares como combinação linear de orbitais atômicos. Então vou fazer exatamente a mesma coisa aqui. Foi isso que o Rotan fez. Ele falou assim, olha, eu não sei qual é a cara dos orbitais moleculares, mas eu vou escrever os orbitais moleculares em função em relação a uma função conhecida, uma base de funções conhecidas, orbitais atômicos, Linear Combination of Atomic Orbitals, tá? E vou transformar o problema num problema matricial, de autovalores e autovetores. Tá? Na verdade, ele já é um problema de autovalores e autovetores, né? Eu só vou transformar isso num problema matricial. Tá? Então, olha só, peguei aqui uma base de funções de orbitais atômicos, que vai de μ igual a 1 até k, tá? E eu vou escrever o meu psi como sendo um somatório de μ igual a 1 até k de CMI φmi.
Isso aqui são os coeficientes, são constantes, né? Tá? E aí, se esse K aqui fosse infinito, ou seja, se a base fosse completa, K igual a infinito, eu sei que meu psi é exato. Né? Você sempre pode escrever uma função em função de combinações de algo conhecido se você tem uma base infinita. Tá? Bom, isso não é possível. Tá? Essa base é uma base de orbitais atômicos, como eu falei, e K determina o tamanho da base e a qualidade dos resultados. Quanto maior o K, melhor vai ser o seu resultado. Tá? Quanto mais perto do infinito, quanto mais completa for a sua base, mais perto do exato vai ser a sua a descrição do seu orbital molecular. Tá? Então, se eu pegar essa expansão e substituir na minha equação de Hartree-Fock, eu fico aqui, ó, F, meu operador, um somatório em Ni até K de CNI φni, epsilon I, um somatório de Ni igual a 1 até K, CNI φni. Certo? Vou usar aquela estratégia que eu gosto de multiplicar por φmi pela esquerda e integrar em R1, tá? Porque aí eu chego na seguinte expressão. Vou passar o somatório para fora, né? Somatório em Ni igual a 1 até K de CNI, a integral de dr1 de φmi estrela de R1, F chapéu de R1, φni de R1, que eu vou chamar isso aqui de F de mini, epsilon I, CNI, S de mini, que é essa integral aqui. Então tem essa integral aqui, que vai me dar elementos na minha matriz de overlap. Isso aqui é uma integral de overlap. E esse cara daqui, essa integral aqui, vão caracterizar os elementos do que eu vou chamar de matriz de Fock. Porque aí, ao escrever esse somatório desse jeito aqui, note que eu tenho um somatório aqui. Isso aqui é equivalente ao escrever tudo, o meu F como sendo matrizes, o meu C como sendo matriz. Aí eu tenho o meu S na forma de uma matriz, o meu C na forma de matriz e meu epsilon aqui é uma matriz diagonal. Tá? Então eu tenho uma equação matricial FC igual a SCE, mas que aqui ela não está na forma de autovalores e autovetores. Tá? Mas antes de passar para a forma de autovalores e autovetores, eu preciso só definir uma coisinha para vocês, importante, que é o conceito de densidade de carga. Tá? O que é densidade de carga? Está ligado ao módulo de psi ao quadrado. Aqui eu só estou multiplicando por 2 e fazendo uma somatória de A até N sobre 2, porque eu sei que eu tenho 2 elétrons em cada espinho orbital. Tá? Se eu integrar a densidade de carga no espaço inteiro, tá? Aí eu vou ter essa integral aqui, vai dar 1, vou ter um somatório, 2 vezes somatório de A até N sobre 2 de 1, que vai me dar exatamente o número de elétrons. Que faz todo sentido no mundo, né? Bom, então a integral no espaço inteiro da minha densidade de cargas é exatamente o número de elétrons. E eu estou fazendo isso porque, olha só, o meu ρ de R, ele é 2 vezes um somatório de N sobre 2 de psi estrela, psi-A. Vou agora substituir meu psi-A na forma de uma combinação linear de orbitais atômicos. Tá? Então eu tenho aqui um somatório em Ni e um somatório em Mi. Vou manipular os somatórios ali para deixar o mini para fora. Pegar aqui apenas o que depende de A, tá vendo? Φni, φmi. E isso daqui eu vou definir como P-mini, que é um elemento da minha matriz de densidade P. Tá? E aí eu tenho aqui o meu ρ em função de P, que é a minha matriz de densidade. Isso aqui é o elemento, né? Tá bom? Professor, por que você está definindo essa matriz de densidade? Porque note que eu quero, para eu resolver esse problema aqui, cadê? Aqui. Resolver esse problema aqui é achar os épsilons e achar os psis. Certo? Bom, eu não tenho meu psi, eu vou escrever o meu psi em função de algo que eu conheço. Achar o psi, na verdade, é achar agora os coeficientes. Porque isso aqui eu já sei, os φs eu já tenho. Então, meu objetivo é achar os coeficientes e as energias. Legal.
Quando eu escrevo a minha matriz de densidade, eu estou colocando tudo aqui que eu não sei dentro da minha matriz de densidade, que são exatamente meus coeficientes. Então, a minha matriz de densidade esconde dentro dela a solução do meu problema. A minha resposta depende da matriz de densidade. P mini é o meu elemento, vou escrever aqui porque minha cara está atrapalhando ali, né? Da matriz de densidade. Tá? E aí, por que eu fiz isso? Porque eu posso escrever a minha integral de Fock como sendo minha matriz de caroço, que está relacionada ao termo de caroço, mais essa matriz G, que está relacionada ao termo de Coulomb e ao termo de troca. Tá? Essa matriz G, lembra que eu falei que G, que o termo de Coulomb e o termo de troca, depende lá dos meus spins orbitais, que vão depender da minha combinação de orbitais atômicos. Dos meus orbitais moleculares, que vão depender da minha combinação de orbitais atômicos. Então, isso daqui independe dos meus coeficientes. Isso daqui depende de C. Ou seja, isso daqui, para eu construir Gemini, eu preciso saber, tá, a solução do problema. Eu preciso saber a minha matriz de densidade. Para construir o termo de caroço, eu não preciso saber da minha matriz de densidade. Tá? Bom, mas a equação matricial que a gente chegou, que é FC igual a SCE, não está na forma de autovalores e autovetores, porque tem essa maldita integral de overlap aqui. Matriz de overlap aqui. Eu tenho que jogar ela fora. Como? Vou fazer uma rotação na minha base. Né? Então, eu vou pegar a minha base, que é uma base não ortogonal, e vou transformar ela numa base ortogonal. Tá? Ah, professor, como que você vai fazer isso? Ah, uma transformação unitária. Tá? Uma transformação unitária, então eu estou incluindo aqui minha matriz X, tá? Ou seja, vou escrever um orbital atômico filhinha através desse X, dessa matriz X, tá? Vezes φ, de forma, né, que eu tenho que garantir que os meus orbitais atômicos agora são ortonormais. Na verdade, isso aqui não é igual a 1, né? Isso aqui é igual a delta de mi ni. Tá? Então, se você agora substitui isso daqui por um somatório em lambda, aqui ó, substitui aqui por um somatório em sigma, de novo, mexe nos somatórios, vou tirar o somatório de lambda e sigma e os termos que não estão na integral, tá? Para fora, então tem esse x aqui, estrela de lambda mi, tenho essa integral aqui, tá? Que é a minha integral de overlap. E eu tenho x de sigma ni. Então, se eu pego aqui, ó, lambda, x estrela de lambda mi, isso é o x transposto, né? Matriz transposta, elemento mi lambda, S de lambda sigma, x de sigma ni. Então, isso daqui é o produto dessas matrizes, tá? Se você pegar o produto dessas matrizes, é o elemento mi sigma. Que tem que dar... Mi sigma não. Mini. Que tem que ser um delta de mini. Então, na verdade, na notação matricial, deixa eu colocar uma seta aqui, x da H, S, x tem que ser igual à minha matriz de identidade. Tá? Geralmente você pode usar qualquer matriz de identidade, existem algumas já mais consagradas, que seria, você pega a matriz de overlap e multiplica e tira a raiz quadrada da matriz de overlap, digamos assim, né? E tem técnicas para você obter isso, ou então ela é um U, tá? Vezes um Szinho elevado a menos meio. Esse Szinho aqui é uma matriz de autovalores de S. Tá? Então, você pode fazer qualquer coisa desse estilo. Tá?
E aí, tanto faz o jeito que você vai fazer, você também consegue obter o X através de uma ortogonalização de Gram-Schmidt. Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui. A questão é que você vai fazer uma transformação unitária, onde X daga SX tem que ser igual à matriz unitária, matriz identidade. Tá? E você poderia trabalhar com filinha e refazer todas as integrais, mas isso é muito trabalhoso, então é mais fácil você pegar o C' e escrever como x a menos 1 c, ou c igual a x c', tá? E aí, pegando a equação matricial que a gente tinha, ó, f, c igual a s, c, epsilon, eu tenho que isso é fx, c', s, x, c', epsilon, tá vendo? Só substituir isso daqui. Vou multiplicar pela esquerda por x daga, então tenho x daga fx c' igual a x daga sx c' epsilon. Isso aqui, por construção, eu sei que é a minha matriz identidade. Então, f' c' igual a c' epsilon, eu tenho uma equação de autovalores e autovetores perfeita como eu queria. Benza a Deus, glória a Deus. E aí a gente chega, Rotan chegou na equação que a gente precisava, né, ao colocar numa base uma equação matricial que a gente consegue resolver numa boa. Tá? Mas tem aquele problema, né? Para construir F, eu preciso de H e eu preciso de G. Para construir G, eu preciso de C. Então eu preciso da resposta para saber, para colocar assim, né? Então, para construir toda essa galera aqui, eu preciso saber da resposta, por isso a gente usa o método autoconsistente que eu já introduzi umas aulas atrás. Né? Então, tá aqui, ó. Como já mencionamos, F, portanto, F' tem uma parte de G, que depende da matriz de densidade, P, que depende dos coeficientes, C, que é o que a gente quer achar. Então, a gente vai usar o método autoconsistente. Especifica a molécula e o conjunto de base. O que é isso? Coordenadas do seu sistema. Né? Por exemplo, se você vai trabalhar com metano, eu tenho carbono, um H, outro H, outro H, outro H. Qual é, se eu ponho o carbono em x igual a 0, z igual a 0 e y igual a 0, qual é a coordenada dos outros átomos? Isso é especificar a molécula. Tá? E para isso você precisa saber a distância entre as moléculas, o ângulo entre os átomos e o ângulo que faz. Tá? Ah, professor, mas aí você não está usando dados do experimento? Você pode usar dados do experimento, tá? Ou você pode otimizar a geometria através daquele processinho que eu falei no método adiabático nas outras aulas. Então, continua sendo algo onde você não está, a princípio, usando nenhum dado experimental. Você só sabe que átomo que você quer. Especifica o conjunto de base, ou seja, você vai dizer quais são os φs que você vai usar. Tá? Quais são os φs para o átomo, quais são os orbitais atômicos que você vai usar no caso do hidrogênio, no caso do carbono. Tá? E aí foi o que eu falei, tem muita gente que perdeu a vida fazendo isso para vocês. Então já tem vários programas com diversos conjuntos de base. Fala assim, ó, esse conjunto de base é bom para o oxigênio, esse é bom para o carbono, esse é bom para o hidrogênio. Hoje em dia a gente só usa isso. Tá? Mas sabendo os φs, já, tá? Sem saber os 6, eu consigo achar o S, a integral de overlap, e consigo determinar aqui os termos da minha integral de caroço. Se eu tenho a matriz de overlap e eu tenho a minha newtoniana de caroço, eu posso achar o X, a minha matriz de transformação. Tá? Bom, aí, para eu construir o meu operador de Fock, né, lembrando que meu F mini, ele é igual a H mini de caroço, que eu consigo já escrever, mais G mini. Para eu agora obter o meu G mini, eu preciso da minha matriz de densidade. Se eu não tenho a matriz de densidade, eu não tenho G mini. Mas, pô, para eu ter matriz de densidade, eu preciso da minha solução. Então, a primeira coisa que você vai fazer é chutar uma matriz de densidade para você obter G mini. Nossa, professor, mas chutar. Você pode, por exemplo, chutar isso aqui igual a 0. Tá? E aí você vai ter que o seu operador de Fock é só o seu termo de caroço. É como se você não tivesse interação entre dois elétrons.
Você faz do jeito que você quiser. Hoje em dia também tem bastante coisa já feita em relação a de que chutes são melhores para que tipo de sistema. Chutando a minha matriz de densidade, eu vou obter Gemini. E aí eu obtenho a minha matriz de Fock. Se eu obtenho a matriz de Fock e eu tenho a matriz de transformação, eu posso obter F'. Se eu tenho F' e eu tenho que F', C' é igual a Epsilon, C', eu posso diagonalizar a minha matriz, que é o método que é como a gente está acostumado, né, em álgebra linear, para obter os coeficientes 6 e os epsilon, C' e o epsilon. Se eu tenho C' e epsilon e eu tenho x, eu consigo obter os meus coeficientes. Se eu tenho os meus coeficientes, eu obtenho novamente a minha matriz de densidade. Aí eu me pergunto, a matriz de densidade que eu tenho agora, depois de ter resolvido, é igual à matriz de densidade que eu tinha aqui, no 4? Não, não é. Então eu vou pegar essa minha nova matriz de densidade e vou calcular o meu Gemini. Volto para o passo 5. Aí eu obtenho de novo a matriz de Fock, obtenho a transformada F', diagonalizo F', calculo o C e por aí vou. Até que a matriz de densidade nova seja igual à matriz de densidade anterior. Então, você está fazendo uma interação. A cada passo, a cada vez que você resolve, você vai resolver esse problema diversas vezes até você convergir o seu problema de tal forma que a sua matriz de densidade não mude. Ah, não vai mudar nunca? Não, você vai colocar ali não pode mudar, sei lá, 10 a menos 8, 10 a menos 6, a sua energia tem que ser muito próxima disso. Você vai colocar um corte ali onde você vai estar confiante que não tem mais nada numérico, que a sua conta de fato convergiu. Tá? Fazendo isso, você aí consegue resolver de fato o seu problema e achar quais são os orbitais moleculares, achar quais são os psis, quais são os epsilons. E aí você consegue montar, através dos orbitais moleculares, você consegue montar o seu determinante de Slater psi0, tá? Onde você respondeu aí o seu problema e você conseguiu finalmente achar o estado fundamental para a sua molécula. Tá? É um pouco cansativo. Tá? Por isso que a gente faz isso por computador, vocês não fazem na mão. Tá? Mas notem o seguinte, todo cálculo é um cálculo ab initio, ou seja, de primeiros princípios. A princípio, você não usa nenhum dado do experimento. Uma vez especificada quais são as coordenadas e qual é a base que você está usando, nenhum outro dado experimental é usado na conta. Tá? Ah, e as coordenadas? Lembrando, você pode pegar do experimento, ainda assim é só um dado de entrada, ou você pode otimizar a geometria. Então, fica a seu critério. Tá? A gente pode usar como funções de base as funções tipo Slater, que são as funções que a gente achou, por exemplo, para o átomo de hidrogênio. Tá? Dá excelentes resultados para alvos pequenos, mas se o sistema for muito grande, as integrais são muito demoradas. Por quê? Porque você, ao fazer integral usando função tipo Slater, que é uma função dessa daqui, tá? Você vai ter, por exemplo, quando você tem uma molécula que você tem diversos centros, você vai ter o núcleo A e o núcleo B, né? A integral de funções de Slater centradas em centros distintos, você só consegue resolver numericamente. Então as integrais passam a ser muito demoradas. Muito demoradas. Tá? Por isso que a gente usa geralmente gaussianas cartesianas. Por que a gente usa gaussianas cartesianas? Ela vai dar bons resultados para sistemas pequenos? Não. Mas a grande vantagem das gaussianas cartesianas é que todas as integrais para centros distintos, a gente consegue, todas as integrais que a gente precisa do método Hartree-Fock para diferentes centros, ou seja, para moléculas gigantes, se você quiser, todas as integrais elas ficam analíticas. Então, como a integral é analítica, a parte computacional fica bem mais rápida. Aí você fala, professor, mas faz tanta diferença assim? Faz, porque a gente está trabalhando aqui com um número de integrais que cresce com k² sobre 8 com o tamanho da base. O número de integrais de 2 elétrons começa a crescer absurdamente. Tá? Cresce com k².
Então, se você vai descrever uma molécula muito grande, imagina gastar o tempo para fazer todas as integrais numericamente. Obviamente que os programas, os computadores hoje em dia, você pode falar assim, tá bom, professor, mas os computadores hoje em dia eles são muito rápidos, você resolve isso rápido. Certo, mas conforme aumenta o tamanho do computador, gente, você não trabalha com o mesmo sistema, você trabalha com sistemas cada vez maiores. Então a vantagem de você estar com elas analíticas continua sendo você vai forçando cada vez mais o tipo de sistema que você pode trabalhar. Você não vai resolver molécula de H2 pro resto da vida. Tá? E aí, pegando aquela matriz de densidade lá, ρ, que a gente tem, né, que a gente obtém E0, a gente obtém um momento de dipolo, a gente faz análise populacional de Millikan, a gente estuda diversas propriedades eletrônicas, né, que a gente só com esse tipo de, só com a matriz de densidade que a gente obteve lá atrás, tá? Então a gente aprende muita coisa resolvendo aí com o método Hartree-Fock, tá? Então, como eu falei, as funções tipo Slater são essas funções que a gente viu que são funções tipo átomo de hidrogênio, centrada em A. Essa aqui é uma função tipo Slater 1s. Tá? As funções gaussianas cartesianas, elas têm um alfa elevado a r menos RA ao quadrado. Tá? E aí, aqui eu coloquei elas absolutamente geral. Opa, aqui não é Slater Function, né? Aqui é Cartesian Gaussian, CG. Tá? Aí eu tenho x menos r de RAX a L, RAY a M, RAZ a N. E aí, ó, se L mais N mais M mais N for igual a zero, você tem uma função tipo 1s. Tá? Então, φ de gaussiana cartesiana do tipo 1s vai ser 2α sobre π elevado a 3 meios, elevado a menos alfa r menos r de A ao quadrado. Tá? Aí se você tem um 2, um 1 em L, um 1 em M ou um 1 em N, e todos os outros zeros, você tem um orbital tipo P. Tá? Se L for igual a 1, você vai ter um orbital tipo Px, porque vai ter dependência em x. Tá? Se L for igual a... Aí os outros termos são zero. Você não tem a dependência em y e z. Se M for igual a 1, você vai ter o PY. E se N for igual a 1, você vai ter o PZ. E aqui você tem L igual a M, L mais M mais N igual a 2, você tem o D. Então você pode ter x2, y2, z2, ou xy, xz, yz. Tá? Então, a única questão toda é a seguinte. A função tipo Slater tem um comportamento que a gente espera, que a gente obtém de um orbital atômico. Mas as gaussianas cartesianas são mais fáceis da gente trabalhar. Então a gente vai usar gaussianas cartesianas. Só que elas não têm o mesmo comportamento. Isso aqui é um orbital tipo Slater. Isso aqui são gaussianas cartesianas. Notem que elas não são iguais. Né? Quando está muito perto da origem, isso aqui tem um bico, né, que a gente chama de cúspide. Que as gaussianas cartesianas não têm. E dependendo, se você põe uma gaussiana cartesiana com um expoente muito grande, ela vai morrer rápido, mas ela vai ter um comportamento mais próximo aqui de uma função tipo Slater. Mas, se você quer representar melhor o rabo aqui da função tipo Slater, você vai precisar de uma gaussiana cartesiana que tem um coeficiente menor, ó. Que é essa daqui. Só que aí você está perdendo tudo isso daqui de informação. O que a gente costuma fazer, tá, que combina tudo isso, que é bem legal, é fazer uma combinação linear de gaussianas cartesianas. Então aqui, tá, eu estou pegando uma gaussiana cartesiana tipo 1s, tá, que eu obtive através de 3 gaussianas fitadas para obter uma função tipo Slater, um orbital tipo Slater. Então é o que a gente chama de STO3G. São 3 gaussianas para simular um orbital tipo Slater. Um orbital tipo Slater que tem um zeta igual a 1.24. Se você pensa lá no átomo de hidrogênio, o zeta do átomo de hidrogênio seria 1. Que é isso aqui, né? Esse é o zeta. Mas eu estou colocando 1.24. Por quê? Porque os orbitais moleculares eles costumam ser mais densos do que os orbitais atômicos. Tá? Então eu peguei minha gaussiana cartesiana, tá? 3 gaussianas cartesianas para
fitar um orbital tipo Slater com zeta igual a 1.24. E aí eu tenho um alfa bem pequeno, que é o que vai representar a rabeira, e um alfa bem maior, que é o que vai representar essa parte inicial aqui. E a combinação dessas três gaussianas cartesianas, a combinação linear dessas três gaussianas cartesianas, representam bem um orbital tipo Slater, tá? Com esse coeficiente, com esse expoente. Tá? Então o que eu fiz? Eu peguei agora esse orbital atômico por essas três gaussianas cartesianas e eu montei uma base mínima para H2. Lembra que a minha base mínima para H2 ela era composta por φ1. Tá? φ1 centrada no núcleo 1 e φ2 centrada no núcleo 2. Então, eu peguei dois orbitais atômicos do tipo 1s, daquelas gaussianas cartesianas, né, no meu STO3G, a uma distância de 1.4 Bohr. E aí, o que eu fiz? Eu calculei diretamente a minha matriz de overlap. Tá? Então, essa minha matriz de overlap ela foi calculada para R12 igual a 1.4 Bohr. Tá? Se eu tivesse R12 tendendo a infinito, aí esses termos aqui, o meu S12, seria igual a zero. Se eu tivesse um R12 tendendo a zero, o meu S12 seria 1. As duas estariam sobrepostas, mas você não tem como ter isso. Tá? Então, note. Peguei aqui, fiz a minha matriz overlap. Aí eu calculei o meu termo de energia cinética. Tá? Minha matriz de energia cinética. Então eu tenho o meu T aqui. Então esse aqui é o meu termo de energia cinética do elétron 1. Tá? E esse é o termo de energia cinética do elétron 2. Tá? Do elétron 1 centrado em 1, do elétron 2 centrado em 2. Tá? Esse cara daqui... Deixa eu trocar aqui. É o potencial do elétron 1 em relação ao núcleo 1. E esse cara daqui é o potencial do elétron 1, por isso que tem esse 1 aqui em cima para eu ver, tá? Em relação ao núcleo 2. Por isso que troca aqui, ó. Porque esse cara daqui é o meu elétron 2, a atração nuclear do elétron 2 com o núcleo 1, e aqui do elétron 2 em relação ao núcleo 2. Né? Quando eu falo elétron 2, é o elétron descrito por φ2. Tá? É o elétron descrito por φ2. Então tem o termo o potencial do elétron que está descrito em φ2 em relação ao núcleo 1, elétron de φ2 em relação ao núcleo 2. Tá? Os termos cruzados aqui, esses caras aqui, tanto em T quanto em V, tá? Eles estão relacionados exatamente à ligação química. Ele não tem um análogo clássico, tá? Pra gente, uma interpretação clássica simples para a gente dar. Ele vem exatamente da molécula ligar. Tá? Ele vem da ligação química na mecânica quântica. E aí agora eu vou deixar algumas perguntas para vocês pensarem. Tá? O elétron em φ1 está localizado no núcleo 1. Tá? Porque φ1 está centrado em 1. Então a atração em relação ao 2 não deveria ser 1 sobre 1.4, que é menos 0.7143? Quer dizer, por que ele está sentindo uma atração nuclear de menos 0.6538 para 2 e não menos 0.7143? Porque afinal de contas, essa daqui, né, seria o elétron centrado em 1 a 1.4 Bohr do 2.
Por que não é isso? Por que é menos 0,6538 e não menos 0,7143? Se você olha aqui nesse slide, eu posso, por exemplo, extrair daqui, né, qual seria a energia só do átomo de hidrogênio? E não, eu não quero a energia da molécula, eu quero a energia do átomo de hidrogênio. Eu consigo extrair, consigo montar a partir das minhas informações qual é o meu... Se o orbital molecular ele é mais denso de fato ou não. Eu consigo ver isso olhando para aquelas matrizes que estão ali. E eu consigo montar o meu hamiltoniano de caroço a partir disso. E mais. Essa daqui é a conta que eu tenho, né, que seria a energia potencial dos núcleos. E aí eu pergunto para vocês, tá? Isso daqui está correto? Isso aqui é o exato. Isso aqui é a conta que você obtém para o STO3G, naquela aproximação adiabática que eu estou fazendo. Isso aqui está correto? Tem algum problema aqui? Então eu tenho várias coisas aí para ser discutido com vocês, mas que eu só vou discutir na aula presencial. Ok? Então fica aí para vocês pensarem, gente. Até bom carnaval, né? Até a aula presencial. Bom carnaval para vocês. A gente volta na semana que vem com a aula ao vivo do Murilo, onde ele vai falar para vocês sobre os cálculos que você consegue fazer exatamente usando o método Hartree-Fock. Então aqui a gente obtém um S, T e o V. A gente pode obter o H de caroço, né? E aí fica aquela pergunta. Eu consigo, chutando, obter um Gemini e fazer as contas. Eu posso chutar isso aqui igual a zero e começar a minha conta para fazer minha primeira interação. Tá? Bom, não é tão simples assim, tá? Eu quis dar um sabor para vocês sobre o método Hartree-Fock, para vocês terem um pouco de conhecimento aí sobre a parte de física molecular, exatamente como a gente constrói orbitais moleculares a partir de orbitais atômicos, tá? Então fica aqui um gostinho aí da parte molecular. Notem que é muita conta, é muita dedução. A lista não foge disso. E a lista valendo nota também não vai fugir disso. Então eu encerro por aqui, gente. Até depois do carnaval. Tchau.